Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o podcast Videocast, by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo na Metadados e estou aqui com o terceiro episódio desse Videocast. Hoje, para falar sobre um assunto que, apesar de estar na ponta da língua de todo RH, ainda pode gerar alguma dúvida. Um assunto que interessa e muito o colaborador, o trabalhador também. Nós estamos aqui para falar sobre os direitos ou os benefícios legais e as diferenças desses benefícios legais com os benefícios espontâneos. E a nossa mesa hoje está um pouquinho diferente aí. Eu estou aqui com o Roger Rufato, também produtor de conteúdo na Metadados, que veio aí para mediar esse nosso bate-papo. Tudo bem, Roger? Oi, Rê, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Olá. Prazer estar aqui compartilhando esse assunto com vocês, porque além de ser um assunto importante para o RH, que tem que estar atento a essas diferenciações, principalmente por conta, do cumprimento legal, também é importante para o colaborador. Porque quando a gente fala em direitos e benefícios, a gente também está lidando aí com a experiência do colaborador e com a imagem externa da empresa. Afinal de contas, é o que é oferecido, o que é seguido dentro da empresa também, é o que vai refletir também no mercado, para que a empresa seja o que a gente chama de uma empresa empregadora, para que tenha uma boa reputação. Tudo isso a gente vai estar falando por aqui. Estamos aqui também com o Gabriel Feltes, que já vivenciou aí no seu dia a dia algumas situações que envolvem os direitos e os benefícios, né, Gabi? Tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, primeiramente. Sim, já passamos isso, já a trajetória dentro do Recursos Humanos, já vão aí 19 anos nessas atividades, inclusive em áreas diferentes dentro da Metadados. Já passei pela área de consultoria e hoje atuo na área do marketing como analista de portfólio. E um pouquinho desses assuntos, tanto direitos e deveres, estão no dia a dia, porque a gente precisa entender um pouquinho de produto, de necessidades, e isso faz total sentido quando a gente quer trazer o melhor conteúdo, o melhor produto, as melhores funcionalidades para os colaboradores e para os RHs. E, finalmente, Elaine Regina Hoffmann, ela é vice-presidente da ARH Serrana e diretora na Advance Gestão de Pessoas. Ela literalmente respira RH. Então, nada mais justo do que uma profissional desse calibre para enriquecer aí esse nosso bate-papo. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. Bom dia a todos. Bem feliz, muito obrigada pelo convite. E realmente, eu faz alguns anos que trabalho na área de RH, à frente da RH Serrana, um grande desafio, trazendo sempre assuntos relevantes, participando, para estar instruindo, ajudando as pessoas na gestão no dia a dia, que é bem puxado para os RHs. Quem trabalha no RH sabe disso. Então, eu espero contribuir aqui com o bate-papo. Com certeza. Porque eu já quero começar aqui entendendo o que são esses direitos, esses benefícios compulsórios, que a gente pode chamar também, né? Tem aí 13º, férias remuneradas, quais seriam os outros? Bom, quando a gente fala sobre benefícios compulsórios, ou seja, são aqueles que estão regidos pela CLT, ou seja, é o pagamento do salário, é a remuneração total, é as horas extras, é a questão de férias, FGTS, INSS, vale transporte, vale alimentação ou vale refeição, que teve mudança recentemente, então hoje a gente tem ou pela questão do PAT, licença maternidade ou licença paternidade e também a questão dos adicionais noturnos. Então a gente pode trabalhar um pouquinho aí e falar sobre cada um deles. Esses são direitos, na realidade, do trabalhador, Além de serem compulsórios, as empresas não têm muito como fugir disso, principalmente nas convenções coletivas também, que é importante falar. E os benefícios, benefícios que é aí a grande oportunidade que eu vejo das empresas, que é tudo aquilo que não é compulsório, é tudo que a empresa pesquisa internamente e que vai fazer sentido na composição de remuneração. Eu acho que a gente vai abrir bastante esse papo nesse aspecto. Eu tenho uma dúvida com relação a vale transporte, vale alimentação. Eu já trabalhei em empresas que eu não ganhei isso. É um direito? Quando está previsto nas convenções coletivas, sim.
Tá? Quando não, tem várias convenções de vários segmentos, daí ele pode se tornar um benefício, né? A empresa atribui um valor, né, e paga para o seu funcionário como um benefício. Na realidade, essa é uma mistura muito complexa, né? Porque essa diferenciação, porque na realidade tudo é benefício, né? Só que uns são compulsórios e outros, que nem o Gabi falou. Mas a gente separa sempre o que é direito do funcionário, do colaborador, e o que é realmente uma contribuição da empresa como um benefício. Porque existem alguns benefícios que eles costumam ser tão tradicionais no meio corporativo, como, por exemplo, o auxílio alimentação, que muita gente acha que é um direito, mas, na verdade, ele se trata de um benefício. Até, se eu não me engano, em setembro, né, do ano passado, teve uma atualização, né, do plano de alimentação do trabalhador, prevendo justamente incentivos para que as empresas adotem, né, esse benefício de alimentação, justamente para ter uma atenção maior, para ter uma qualidade melhor também, né, para o seu colaborador voltado à alimentação, né? Uma coisa que é interessante até complementar, quando a gente fala sobre vale alimentação, vale refeição, que muitas empresas não fornecem o vale alimentação porque na empresa existe o local de almoço ou de janta, ou seja, em uma indústria que tem o turno que começa de manhã, vai até meio da tarde, ou começa no meio da tarde, vai até de noite ou de madrugada, eles acabam fornecendo alimentação dentro da empresa. Então isso também é um benefício, porque o funcionário paga um valor por cada refeição e a empresa vai lá e subsidia um percentual em cima daquela refeição. É como se ele pagasse, a cada refeição fosse R$1, a empresa pagasse 80 e o funcionário pagasse 20. Então, isso também acaba sendo um benefício. E aí tem a questão do vale alimentação ou do vale refeição cedido em cartão, enfim, que daí a gente entra num outro, que daí é os não compulsórios, né? A questão dos benefícios flexíveis, que podem também ser adotados pelas empresas nessa questão. Então, os benefícios compulsórios seriam os direitos. Os legais. Os legais. Aquilo que está regido pela CLT. Tá. E se a empresa não oferecer isso aos colaboradores, é multada. É multada. É uma questão, assim, digamos que ainda estamos em 2024 e a gente, infelizmente, sabe que tem empresas que acabam correndo esse risco. Não pagam um determinado benefício ou uma determinada questão legal ali, e o que acontece? Isso acaba gerando no futuro um passivo trabalhista, né? Porque justamente está regido na CLT, um advogado trabalhista vai olhar essa questão, um funcionário que daqui a pouco foi desligado, não se sentiu satisfeito, vai acabar acontecendo essa situação. Então é muito importante ter essa questão. E existe, né, uma brincadeira que a gente sempre fala, que quando cai a folha de pagamento, o funcionário do chão de fábrica ou de qualquer setor da empresa, ele conhece a folha melhor do que o próprio RH. Verdade. Parece que a gente está brincando, assim, mas é realmente. Quando bate no bolso, a gente a gente vai atrás, né? A gente se interessa. Mas deixa eu contar uma situação assim. Quando eu trabalhava numa indústria aqui em Caxias do Sul, anos atrás, na época da RH Serrana, que eu trabalhei junto com a Elaine, tu chamava o pessoal, eles diziam assim, tá, mas por que esse aqui recebeu mais do que eu e a gente entrou junto? Aí tu tinha que ir lá e explicar. Do lado esquerdo é o salário, aqui estão o que tu vai receber, no caso, né? E aqui os descontos. Só que um era casado e tinha filho, então tinha muito mais desconto. E o outro não. Então, eles não entendiam, mas eles sabiam que um estava ganhando menos ou mais do que o outro. Então, acontece esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz isso e mexe com folha de pagamento. Excesso de transparência, né? Não, mas parece brincadeira, assim, a gente dá risada nessas, mas é uma situação que às vezes passa despercebido em determinados RHs, ainda mais quando tem aquela administração mais familiar, ainda não muito o que o RH é o próprio dono que faz, vem no escritório contábil, não estou querendo dizer que isso seja errado, não tem nada a ver com isso, mas é que acaba às vezes escapando alguma coisa. Uma falta de cuidado acaba... Exatamente, quando falta esse cuidado, acaba provocando determinados deslizes que podem cair numa reclamatória trabalhista e ali pode dar um rombo muito grande, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando a gente fala sobre direitos legais. Os benefícios, então, no caso, né, a partir disso, daria para deduzir que os benefícios espontâneos, então, são aqueles que a empresa oferece
Não obrigatoriamente, mas para contribuir aí com a qualidade de vida do colaborador. Seria mais ou menos isso, então. É um diferencial competitivo, muitas vezes. Eu acredito nisso. Tá? Eu presto consultoria há 21 anos, né? Então eu tenho uma estrada em várias empresas de todos os segmentos que tu podes imaginar. E eu vejo muito isso dentro das empresas, né? Os empresários, donos, muito preocupados com a remuneração fixa, né? Mas eu tenho que estar ajustado ao mercado, e esquece de olhar que benefícios é um ganho interessante para as pessoas, né? E uma outra coisa, assim, benefícios que tenham a ver com o meu público. Né? Às vezes, mas eu dou cesta básica. Tá, mas o teu pessoal é todos jovens, lá até os seus 24, 25 anos. Cara, não está interessado em cesta básica, né? Eu vou levar a cesta básica para a minha família. Então, isso também é importante. Quando tu pensa em benefícios, é de perguntar para as pessoas o que elas gostariam de ganhar. O que elas gostariam de ter como um diferencial? E para a empresa, além de ser um diferencial para reter as pessoas, né? Em questão de valores, é muito interessante. Então, assim, eu diria, se você tem um pacote de remuneração, quando eu falo remuneração, é tudo, né? Tanto os diretos total, como né? A remuneração total, olha com carinho para benefícios. Você pode ter um valor bem mais agressivo, às vezes, porque também não tem tanta incidência de impostos. E isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. E uma coisa que eu acho interessante a gente complementar aqui, né? Eu acho que é algo que a gente sempre discutiu muito nas reuniões, eu me lembro disso, né? É que quando a gente fala sobre salário, e existe essa diferença entre remuneração total, você pode ganhar... Vamos pegar o exemplo do auxílio alimentação. Você ganha, sei lá, um salário de R$1.000, tá? Um exemplo aqui. Mas você ganha R$500 de auxílio alimentação. O seu salário é R$1.000, mas a tua remuneração total é R$1.500. Então, às vezes, por não ser dinheiro em espécie, ou seja, aquilo que cai direto na conta, as pessoas não enxergam como um benefício. Então, existe todo um trabalho que a empresa precisa fazer, e aí isso pode vir de uma pesquisa de clima, de entender as necessidades, justamente para gerar esse tipo de engajamento, para ver esse diferencial competitivo, tirando os benefícios compulsórios através dos benefícios espontâneos, que daí entra uma série de outros exemplos, né, que pode ser, se a pessoa está no home office, um auxílio home office, pode ser a empresa oferecer um PLR, entre outros aí, auxílio educação. Então, são alguns exemplos. Mas com o passar do tempo, né, Gabriel, eu acho que o colaborador foi modificando um pouco o perfil e a forma de perceber o mercado de trabalho também, né? Pelo menos pelas pesquisas que a gente tem acompanhado na área de recursos humanos, quando se fala justamente em procurar um emprego ou procurar um posto de trabalho, um dos principais pontos em que o trabalhador hoje está observando é justamente a questão do bem-estar, né? É a questão do que a empresa oferece pela questão do bem-estar no ambiente de trabalho, para a vida pessoal. Muitas vezes tem essa influência, né? Empresas que oferecem, por exemplo, um auxílio academia, empresas que oferecem um programa de bem-estar dentro da empresa, com palestras, num ambiente de trabalho em que a pessoa se sinta bem à vontade também. Isso muitas vezes as pessoas não levam, eu digo, o empregador, né, como você estava falando, não leva muito em consideração naquele momento assim de pensar o dia a dia, né, pensar na produtividade e tal. Mas pelas pesquisas que a gente tem acompanhado, isso tem um impacto direto, né? Tanto na escolha dos talentos, quando estão disponíveis a trocar de trabalho, a procurar algo melhor, quanto também quando a gente percebe a questão da produtividade dentro da empresa, né? O quanto que tem esse impacto também quando a pessoa se sente bem aonde ela está, quanto que isso impacta também na produtividade da própria empresa, né? Perfeito, né? Perfeito, é isso aí. E na realidade, assim, uma coisa que não está na pauta, mas que eu acho importante é a questão do reconhecimento, né? As pessoas querem ser vistas, elas querem se sentir importantes, né? Remuneração, benefícios, a empresa tem que trabalhar isso todos os dias, é o dia a dia dela. Se ela não está pensando nisso, ou nunca pensou, vai ter que pensar, vai ter que participar de pesquisas.
e tal, mas também trabalhar muito a questão de gestão. A gestão tem que entender também como é que funcionam os benefícios, como é que ele trata. Por exemplo, a pessoa vai lá e diz, estou insatisfeita com meus benefícios, eu preciso de uma ajuda de custo, eu estou com a família doente, o que é que eu faço? Qual que é a prática da empresa em relação a isso? Então, essa é uma pauta importante para as empresas, envolver a gestão, o RH trazer a gestão e saber quais são as dores também. A empresa tem que estar aberta para receber esse colaborador, para receber o que ele quer. Porque eu, como colaboradora, percebo essa... É um receio que a gente tem de chegar lá na gestão e dizer, eu acho que eu mereço tal coisa, eu gostaria, né? Então, eu acho que tem que ter essa consciência também, a empresa. Hoje em dia, muitas pessoas pesam de estar em casa ou de trabalhar... Desculpa, estar em casa não. A vida pessoal com o trabalho, justamente porque... Por causa desse bem... Cara, eu não quero me estressar. Tu vai te estressar? Sim, é normal, né? Faz parte do trabalho se estressar. Né? Agora, mas tu se estressar sabendo que tu pode ter algumas válvulas de escape diferente, faz muito mais sentido, né? E eu pelo menos, né? Vocês também, nós vivenciamos isso dentro da empresa. Nós temos essa condição. Muitas outras pessoas também têm. Mas aí eu fico me perguntando, as pessoas que não têm, não saem porque têm medo ou porque não querem, sabe? Fica essa questão. E aí entra o que tu trouxe, que é o perfil da gestão. Né? Que o gestor, às vezes, é aquele gestor mais duro, mais engessado, inacessível. E aí a pessoa fica com medo de querer chegar e falar alguma coisa. Se eu disser algo que vai ser assim, fala tal coisa. Opa, já me olhou atravessado. Agora sobrou para mim. Então, sabe esse tipo de receio que acaba acontecendo. Então, o que a Elaine trouxe é muito importante quando a gente fala da gestão, sobre a questão de conhecer os benefícios, né? Ou seja, qual é a remuneração total do teu colaborador? Não é só aquilo que está na CLT, mas é aquilo que a empresa oferece para te mostrar para ele ver valor naquilo que a empresa está oferecendo. Até ambiente de trabalho. Exato. Até, às vezes, eu vejo empresas que têm um espaço bacana, né? E as pessoas não valorizam ou não se dão conta, porque elas estão tão envolvidas no seu dia a dia. Então, a gestão tem que trabalhar esses espaços, inclusive, né? De diálogo, de espaço físico, de tudo. Então, quando eu gosto de falar o seguinte, que não existe uma fórmula mágica que eu vou trabalhar só naquilo e vou resolver meu problema. É um conjunto. Tem que trabalhar no conjunto, senão não funciona. E tem um termo que eu passei a escutar durante a pandemia, principalmente. Vários ambientes que antes não tinham, passaram a ter, que são as chamadas salas de descompressão. Né? Em hospitais, por exemplo, que tem mais aquela rotina acelerada, no máximo tem um quartinho, né, para os residentes, para os médicos, enfermeiros que estão aí em plantão passar a noite. Passaram a ter o Hospital Virvi Ramos, por exemplo, de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, é um exemplo disso, passou a ter uma sala de descompressão justamente pelo peso que esses profissionais de saúde passaram a ter durante a pandemia também, né? Começaram a perceber a influência, né, daquela carga de trabalho sobre o bem-estar dessas pessoas. E empresas também passaram a adotar isso, né? Salas onde a pessoa, o colaborador, como o Gabriel disse, às vezes está com o pico de estresse um pouco elevado, vai lá para, pensar um pouco, relaxar e depois retomar o seu trabalho. Eu acho que isso é super válido também, né? Sim, somos humanos, né? E isso é o quê? É um benefício. Exato. É um benefício que não tem como mensurar, né? Mas aonde que tu pode verificar isso? É na pesquisa de clima. É o capital intangível, né? Exatamente. Porque às vezes a gente fica procurando coisas, às vezes, uma coisa assim que nas consultorias que eu presto, as empresas têm práticas muito bacanas, né? Mas eles não valorizam às vezes, né? Eu disse, gente, a gente tem que começar a contar isso, inclusive para as nossas pessoas. Eu sempre digo que a gente precisa caquerejar mais as nossas vitórias, né? Então a gente precisa falar mais isso, jogar aos quatro ventos e fazer com que as pessoas realmente entendam, tipo, pessoal, nós temos esses benefícios. Isso é um benefício que nós lutamos para vocês terem. Que não vai necessariamente gerar uma renda. Uma renda, exato. Né? Uhum. Mas quanto isso impacta na tua saúde, quanto impacta de tu gostar de estar na empresa, né?
Na retenção, né? O empresário às vezes tem que olhar isso. Assim, quanto custa hoje? O Gabriel pode responder melhor do que eu, né? Quanto custa tu manter um funcionário dentro da empresa ou que ele vai embora? Quanto custa quando ele vai embora? Bastante. Então, é bastante. Então, o grande desafio das empresas é manter as pessoas o máximo possível dentro da sua organização. Porque hoje todo mundo, a gente sabe que o tempo das pessoas dentro das empresas também está menor. Então, eu tenho que mostrar benefícios diferentes, coisas diferentes, para ser atrativa, para que as pessoas gostem, estejam felizes ali. Uhum. Isso aí. E também tem uma questão assim, né? As pessoas acabam saindo das empresas muitas vezes, como você estava comentando, né, Elaine, que elas não têm consciência disso, dos benefícios que a empresa está trazendo para ela. Nesse sentido, tem um ambiente bom, então acho que cabe ao RH também desenvolver alguns programas, algumas atividades que envolvam todos os colaboradores. O desafio, o RH está sempre no olho do foco, furacão. Porque quando tu fala isso, tem um choro agora, vou fazer um choro. Tá liberado, tá liberado. Vou fazer um chorinho, né? Eu vejo assim que os RHs, eles puxam muito a carga para eles, né? E o RH é uma área de apoio. Por isso que eu volto para a gestão. A gestão, o gestor é o que faz o RH na ponta, né? Então, ele tem que conhecer as políticas, ele tem que entender tudo que envolve recursos humanos, né? E nós, profissionais de RH, estamos lá para apoiá-lo, para ajudá-lo. Agora, se tu puxar tudo isso para ti, é tu que tem que dar feedback, é tu que tem que pensar nas soluções, não vai funcionar. Então, assim, esse eu choro, assim, né, que eu ouço muitos RHs, mas o gestor não se envolve, o gestor não sei o quê, porque eu falei, porque tem que mostrar lá os benefícios, as pessoas vão embora e tal. Tá, mas daí, o que nós vamos, enquanto recursos humanos, o que nós estamos fazendo para instrumentalizar a nossa gestão? É aquela questão, né, do RH assumir o papel estratégico, que Exatamente. é dele, mas justamente apontar caminhos. Agora, a decisão, a tomada de decisão, ela realmente tem que partir da gestão, né? Vou puxar uma brasa agora Vou puxar uma brasinha para sistema, né? Te ajudar. Mas, na realidade, assim, o RH ele tem que sistematizar os seus processos. Tá? Ele tem que... Aí tem várias tecnologias para facilitar a vida, né? Usa essas tecnologias a seu favor. E trabalha as pessoas. Programas de bem-estar, programas de benefícios, sejam eles explicando os compulsórios e os que são espontâneos. Ou flexíveis, né? Ou flexíveis, pensando em outras coisas e não no processo. Eu vejo os RHs muito preocupados lá no gerenciamento da folha de pagamento, que é importante, não estou dizendo que não é, mas para isso tem sistema. Tem que fazer o sistema trabalhar a nosso favor, né? E a Metadados nisso tem um dos melhores sistemas, e não estou aqui fazendo propaganda porque é verdade mesmo, né? Mas assim, que muitos clientes que subutilizam, não usam tudo que as ferramentas podem dar, né? Então, a gente tem que sair do analógico e ir mais para a inteligência computacional, acho que essa é a palavra. A automação dos processos, né? A gente precisa sair do analógico para o digital. Então, exatamente. Isso é algo que a gente precisa. E, às vezes, as empresas subestimam a capacidade que elas têm enquanto RH. E aí, o RH precisa sair de um papel de coadjuvante para protagonista, né? Ou seja, ele precisa levar o gestor para ser o centro das atenções, ser o braço dele lá na ponta, porque é quem os colaboradores vão ouvir. Ou seja, né, o gestor que fala, que passa o recado, que motiva, incentiva, ou ao contrário, né? Então, dependendo do gestor. E aí é papel do RH preparar esse gestor para essas questões adiante. Atenção, gestores, está com vocês também. Não. Fiquem de olho. É verdade. O grande desafio, gestão... eu digo que a atividade mais difícil das empresas é fazer gestão de pessoas, né? E é importante, né, ter essa consciência, né, Rê? Porque quando a gente fala em benefícios, aí a gente entra numa seara que tem muita curiosidade também, né? Tem. Inclusive, a gente conversou com a Fernanda Padilha de Oliveira, que é analista de RH, e ela traz aí umas questões bem curiosas
relacionadas aos benefícios. A gente vai escutar agora. Em relação aos benefícios, aconteceu um fato de uma empresa pequenininha que estava começando essa parte de contratação de pessoas, e aí elas não tinham benefícios, né? Ofereciam só o vale transporte, porque era obrigatório. Então, o salário já não era alto, era ali em torno de um salário mínimo, e não tinha nem alimentação. Então, isso foi bem desafiador para mim trabalhar na época, porque as pessoas hoje elas vão muito mais pelo benefício e o que a empresa tem a oferecer. Então, se a empresa não oferecer nem alimentação, era muito complicado, assim, porque a pessoa praticamente tinha que tirar do bolso para trabalhar. Então, foi bem desafiador quando a gente teve que trabalhar essa vaga bem específica para essa empresa. Em relação a outro agora, né, acima de tudo que a gente já viu de benefício que algumas empresas oferecem, é fertilização in vitro. Então, a gente já viu que algumas empresas já estão oferecendo como benefício isso para alguns colaboradores. E isso me chamou muito a atenção, porque veio através de uma pesquisa, né? Essa empresa não poderia auxiliar. E aí a gente achou muito inusitado, né? Tipo, esse benefício. E a gente foi pesquisar, então, que algumas empresas já fazem, já dão essa fertilização in vitro como benefício para os colaboradores, né? E a gente achou bem legal, assim, essa possibilidade futuramente, né, estar oferecendo aqui na empresa. Tá aí, olha só. É aquela questão, né, das prioridades de cada um, né, do sonho, das prioridades de cada um, porque quando a gente entra dentro dos benefícios e começa a pesquisar essas preferências, essas necessidades de cada um, a gente percebe também essas particularidades, né? Quando a gente fala sobre pessoas, nós temos que entender que o ser humano ele é um ser único, de necessidades diferentes uma das outras. Nós estamos em 4 pessoas aqui na mesa. Se nós formos fazer uma análise, eu sei que o Roger tem filho, a Elaine tem filho, a Rê não tem, eu tenho. Então, nós 3 temos uma realidade em relação a filhos. A Rê não tem. Eu quero a fertilização in vitro, quero benefício. Tu entende? Então, assim, às vezes, esse entendimento é o que faz a diferença dentro de um RH para oferecer os benefícios para a empresa. Tu disser assim, eu vou oferecer... Vamos pegar o exemplo que a Fer trouxe, de fertilização in vitro. Ok, de repente, pode ser que seja um benefício, mas quantos, de repente, da empresa vão querer esse benefício? Mas daqui a pouco existe um outro benefício que é tu ter um valor que, além de 1/3 lá das férias remuneradas, que é um benefício compulsório, você oferecer um auxílio a mais nas férias, para a pessoa poder fazer uma viagem, algo diferente. Existem já várias empresas que fornecem esse tipo de benefício, inclusive empresas que trabalham com isso. Então, isso é um exemplo diferente. Então, acho que esse cuidado, esse olhar para o público interno, conhecer as suas pessoas, né? Eu acho que é que nem nós, dentro do marketing, entendemos a persona. Né? Nós temos uma persona dentro da empresa. Porém, os RHs precisam entender quais são as personas, quais são os perfis de colaboradores que eles têm dentro das empresas. E isso é uma coisa que normalmente não acontece. Os benefícios podem ser criados, por exemplo, o caso da fertilização. Não existe uma lista de benefícios que possam ser ofertados, né? A empresa é que vai buscar alguma coisa no mercado que seja vantajoso para os seus colaboradores, é isso? Normalmente tu observa o que são práticas normais de mercado, né? A própria RH Serrana, nós temos pesquisas, né, de salários e uma pesquisa de indicadores de RH. Nessa pesquisa dos indicadores, ela tem um rol enorme que as empresas fornecem todos os dados em relação dos benefícios que elas dão. Então, ali tu tem uma infinidade de benefícios, né? A questão toda é tu ver o que está praticando no mercado e o que é viável para ela, para o público dela, né? Aí tu tem que ver orçamento e tal, todas essas questões. É por aí. Uhum. Não digo criar, mas eu acho que assim, ver essa questão da necessidade, porque daqui a pouco tu pode ter empresas que vão dizer assim, um day off no dia do aniversário, os funcionários. Daqui a pouco, se é uma empresa jovem, onde tu tem mileniais ali, ou geração... Agora já tá Z. Na Z. Na geração Z. Já Cara, tá na daqui Z. a pouco eles vão achar isso, que legal, um dia day off.
Se tu for pegar uma empresa que tem mais geração X e ainda alguns baby boomer, de repente, não, day off não, imagina, parar um dia de trabalhar, tu entende? Então, é de novo aquela compreensão de público. Então, existe, como a Elaine trouxe muito bem, essa questão da pesquisa, né? E as próprias pesquisas salariais, às vezes, trazem as questões de benefícios, de indicadores ali, ajudam muito nessa complementação, né, de entendimento, assim, bom, preciso estruturar meu rol de benefícios dentro da empresa. O que eu posso oferecer além daquilo que é compulsório? Uma contribuição, tenho um cliente que o pessoal usa uniforme direto, né? Uma área mais de serviços e tal. E na sexta-feira é permitido que o pessoal vá sem uniforme, que possa usar, fique à vontade, né? E o pessoal adora, espera a sexta-feira para ir sem uniforme, né? Então, é uma coisa pequenininha, não tem custo, né? Mas que as pessoas gostam, se sentem bem. Se sentem valorizadas. É bem-estar, é um benefício, não é salário, mas agrega no salário emocional. Plano de saúde pet me ocorreu agora. Também existe. Eu ia adotar. Pega no... Porque o Gabriel estava dizendo, né? Tem Existe. pessoas que são pais de crianças e tem pessoas que são pais de pets. Eu ia dizer, né? Nós somos pais de criança, eu ia dizer que a Rê é pai de pet, né? É mãe de pet, né? Eu sou Mãe de pet. Mais ou menos. Tenho gato, mas não sou tão Não, mãe assim. Mas existem empresas que fornecem plano de saúde, né? Startups, enfim, que trazem... Muito bons. Porque na hora que tu tem que levar o petzinho no veterinário, dependendo da situação ali. É que nem tu pagar o plano de saúde, tu vai dizer assim, tô pagando, sei lá, 500, 600 reais por mês, descontado todo santo mês na minha folha de pagamento. Né? Pô, é caro. Mas aí, a hora que tu precisa, que tu tem que ir para um hospital, porque tu teve que fazer uma cirurgia e o plano cobriu praticamente boa parte da cirurgia, aí tu vai dizer, poxa, pagar 600 pila por mês é barato, né? Ter esse desconto. Mas é claro que tu vai dizer assim, tive desconto de 600 todo mês e nem usei o plano, nem fui no médico esse mês. Mas é aquele negócio, que nem seguro de carro. Tu paga para não te incomodar. Mas porque se tu tiver que usar, tu sabe que tá lá e tá garantido. Então, esse tipo de segurança também gera essa questão do benefício, né? Exatamente. E talvez não seja exatamente um benefício, mas precisamos falar sobre o home office. Inclusive, a gente conversou aí com o Daniel Rampazzo, que tem um relato bem interessante sobre home office. A gente vai escutar agora. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Daniel Rampazzo, sou consultor da Metadados há 6 anos e vou falar um pouquinho da minha experiência com o home office e a qualidade de vida que ele me trouxe. Atualmente eu moro em Guarulhos, né? E aqui a nossa unidade de São Paulo, da Metadados, fica em Alphaville, ali no Barueri. Para quem é de São Paulo, conhece um pouco o trânsito daqui, sabe que o deslocamento que eu levo mais ou menos de casa até o trabalho é de em torno de 1h15, 1h20, e se pegar um pouco de trânsito pode superar até 2 horas, né? Porque eu tenho que passar a Dutra, a Marginal e depois a Castelo Branco. Tem opções de contornar, né, pelo Rodoanel, né, mas nesse processo acaba demorando também um tempinho de 1 hora, 1h30, 2 horas, também não foge muito disso. O home office ele me trouxe um tempo livre que eu nunca tive, para ser sincero, né? Aqui em São Paulo, quando você está acostumado a trabalhar, né, especialmente quando você mora nas cidades que ficam, né, por fora de São Paulo, na grande região metropolitana, a distância que você leva e o tempo que você leva para trabalhar sempre é superior a 1 hora, né? E eu nunca soube o que era chegar em casa antes das 7 da noite, 6h30 da noite, ou acordar depois das 7, né? Sempre acordava 5h30 da manhã, para chegar no trabalho às 8 horas e para voltar para casa, e chegando em casa às 19 horas, jantando e já morrendo de sono, querendo ir dormir para acordar no dia seguinte para ir trabalhar de novo. Quando a gente começou a ter home office aqui em São Paulo, a qualidade de vida foi tanta que eu não sabia o que fazer com o meu tempo livre, para ser sincero. Eu não estava acostumado a parar de trabalhar e estar em casa e o dia tá claro ainda, né? Então, esse já foi um grande diferencial, porque você começa a ter um tempo livre que você consegue efetivamente fazer alguma coisa de qualidade, né? Fazer uma academia, uma caminhada, passear com o cachorro, né? Ter até programas durante o dia, né? Porque você tem mais energia de ir no cinema, ir no teatro, passear no shopping, querer jantar fora, porque querendo ou não, você acaba tendo mais disponibilidade, mais energia, mais ânimo, mais vontade.
e até efetivamente para trabalhar, né? Então o home office ele teve uma grande qualidade de vida no meu caso. Eu sou muito feliz com ele e agradeço muito a Meta por isso. Dá pra ver ali pelo sorrisão do rapaz, né? Que ele tá feliz. Quando eu entrei pro home office, foi algo muito parecido, assim, né? Agora eu tô em casa, tá? Cheguei, me lembro o dia que a gente foi a primeira vez. Tava lá, tipo, tá, e agora o que eu faço? Não tem nada em casa. Bom, vou ter que estruturar o canto ali, fazer, né? Fazer a parte do escritório em casa. Tá, legal. Passou um tempo, assim, né? A gente já tá quase 4 anos em home office, vai fazer agora em março. Quando a gente tem que ir pra Meta, fazer alguma reunião ou fazer alguma coisa, eu disse, tá, e agora como é que eu faço? Porque daí a minha rotina estava toda adaptada para casa. A filha estudava de tarde, eu de manhã em casa, então ela ficava comigo. Então, quando eu tinha que ir de manhã, a esposa trabalhando fora, eu disse, tá, mas espera aí, agora eu tenho que remanejar. Então, tipo, houve dá uns contratempos. Mas o que ele trouxe é muito bacana, porque realmente ele te dá uma flexibilidade, e mesmo que seja em formato híbrido, né, que é alguma das modalidades 100% home office, híbrido ou presencial, mas mesmo no híbrido ou no home office total, a gente consegue ter essa qualidade, né? Terminou, chegou 5h15, 5h30, ali 6 horas da tarde, terminou minha rotina, eu desliguei o computador, cara, eu tô sentado no sofá vendo um filme, ou tô indo trocar de roupa porque tô indo dar uma caminhada, fazer alguma coisa. Então, é uma liberdade que hoje eu valorizo muito. E como o Dani, né? Como tu disse, o sorrisão do Dani ali, acredito que seja pelo mesmo caminho. O Roger também, ele tá aqui sorrindo, né? A Elaine não tá, mas ela também tá sorrindo aqui. Mas tu sabe, Gabriel, que a primeira experiência que eu tive com home office, ela foi um pouquinho traumática. Num primeiro momento, assim, porque foi durante a pandemia. Eu acho que a gente falou da pandemia antes, mas é que foi um marco, né? Eu acho, no cotidiano, assim, das pessoas, porque muitas empresas, apesar do home office já ser uma prática antiga, foi a partir da pandemia em que muitas empresas passaram a adotar essa prática por questões sanitárias. E eu lembro, em 2020, eu estava trabalhando numa emissora de TV regional e nunca se pensou antes em se trabalhar, fazer o jornalista trabalhar home office, porque o nosso lugar de estar é na rua, né? A gente tem que estar na rua, captando imagens, entrevistando pessoas, conversando, olhando o problema de perto. E quando chegou a determinação de que a gente ia fazer um revezamento e que parte da equipe iria trabalhar em home office, que nem o Gabriel disse assim, num primeiro momento, tá, e eu faço como, né? Então, eu trabalhava, num primeiro momento, na mesa da cozinha, com o laptop, e aos poucos que a gente foi descobrindo programas e práticas para nos auxiliar ali no dia a dia, para estar captando a entrevista das pessoas, gravando por videochamada, editando os offs, aí aquelas práticas que a gente faz que são corriqueiras, né, na atividade jornalística, por exemplo, de gravar um off dentro da ilha, no estúdio, a gente tinha que gravar dentro do carro, porque é o ambiente mais isolado que se tem de áudio, né? Então, tinha colegas que chegavam a botar a cabeça dentro do armário, por exemplo, para conseguir um isolamento um pouquinho melhor para gravar o áudio com o celular. Eu já ia mais pro carro, né? Mais, né, confortável ali. E vocês entraram nesse sistema home office sem uma estrutura por trás, foi na emergência. Foi na emergência sanitária mesmo, assim, tipo assim, ó, a partir de amanhã vamos fazer o revezamento, tem que ir para o home office parte da equipe, e aos pouquinhos a gente foi descobrindo isso. Quando eu troquei de emprego, que daí eu deixei essa atividade e fui daí para Metadados, aí a gente tem uma prática um pouco mais estruturada, daí pensada, todo o planejamento, né, de trabalho já está ali posto, né, os programas que nos auxiliam, o equipamento, já está tudo ok. Então, não é mais aquela coisa assim no susto, né? Então, a gente consegue daí usar e aproveitar o que o home office nos proporciona, né? Que é esse tempo livre, que é essa disponibilidade, né? De coisas que dá para se fazer. Deixou de ser um trauma. Deixou de ser um trauma. Passou a ser uma vantagem, na verdade, para a tua vida, isso, né? Com certeza. E um fator bem legal que eu ouvi de um empresário, um diretor, que ele vivia viajando, né?
ele disse para mim, disse, Elaine, eu me dei conta que eu posso fazer as mesmas coisas à distância, participar de reuniões à distância sem correr risco de estar pegando avião, pegando estrada. Então, eu acho que houve uma quebra, né, desse paradigma de que tenho que estar presencial, né? E eu acho que, principalmente mais dos empresários, dos gestores, mais da velha guarda, mais antigos, vamos dizer assim, que tinham uma certa resistência a esse novo, né? E que hoje eu não penso em sair para ir numa reunião lá em Porto Alegre, para uma prospecção, por exemplo. Em consultoria, eu não conseguia marcar reuniões online. Nem sugeria uma coisa assim, porque os empresários não aceitavam, os RHs não aceitavam. Tinha que ser presencial. A partir da pandemia, agora, se tornou uma coisa corriqueira, até melhor, porque muitas vezes as empresas nem sala têm, né, para atender todo mundo, né, não tem um local adequado. Então, essa questão de atender à distância facilitou muito a vida de muita gente, a minha pelo menos. E o objetivo dos benefícios é exatamente esse, né, atrair e reter talentos para a empresa, e o home office acaba sendo um atrativo. Né? Então, a gente pode considerar ele talvez um benefício? Com certeza. Eu acho que sim. Acho que tenho certeza que é um grande benefício. Claro, para empresas que permitem, ou melhor, para funções que permitem esse tipo de trabalho, é um baita benefício, é um grande benefício. Porque imagina você poder... Nós somos uma empresa de tecnologia. Sim. Nós tínhamos muitas pessoas que eram aqui de Caxias, Porto Alegre e São Paulo, região, assim. Com o home office, hoje nós temos colaboradores espalhados por todo o Brasil. Então, assim, a facilidade de contratação, por causa de ser home office, claro, existem os prós e os contras, né? Por exemplo, tem uma comemoração da empresa que é aqui, nem sempre todo mundo vem. Um exemplo, esse é um ruim de estar no home office à distância, de estar longe nessa questão. Porém, ele te dá uma liberdade de poder trabalhar em qualquer empresa do mundo, em qualquer lugar, e você tá ali trabalhando, mas trabalha, sei lá, numa empresa grande de tecnologia dos Estados Unidos. Oportunidade para as pessoas. A pessoas. oportunidade é grande. Eu tenho clientes que agora estão tentando trazer as pessoas de volta e eles colocam em xeque. Não, olha, não quero voltar mais para o presencial. Pelo menos fazer um híbrido e tal. Então, realmente, qualidade de vida, tu ter profissionais diferenciados também, né? Eu acho que tem ganhos para os dois lados. Inclusive, tem uma pessoa que pode contribuir com essa nossa discussão, que é o Jefferson da Silveira, que está lá em São Paulo, inclusive, trabalha para a Metadados, mas está lá em São Paulo. A gente vai conversar com ele agora. Oi, Jefferson. Olá, bom dia. Bom dia! Tudo bem? Bem-vindo ao Talks. Obrigado. Estamos Obrigado aqui... pela oportunidade, gente. Nós que agradecemos a tua participação aí. Nós estamos aqui não uma discussão, a gente já chegou no consenso de que o home office é um benefício e a gente quer ouvir tua opinião também aí, Jefferson, tu que trabalha em São Paulo, né? Mas antes te apresenta aí para o pessoal que está nos acompanhando. Gente, eu trabalho no time de Mercado de Soluções, né, um braço do nosso time de vendas aqui, e eu entrei na Metadados em 2019, falando um pouquinho desse contexto, né? Logo, 6 meses depois da minha entrada, eu passei essa condição de trabalhar no home office, minha atividade é 100%, né, online, e lá naquele momento, para vocês terem uma noção do contexto, né, assim como o Dani compartilhou com vocês, eu também perdi muito tempo com o trânsito. Eu moro, inclusive, numa cidade que é do interior aqui de São Paulo, é próxima de Barueri, fica em Jundiaí aqui. E eu levava mais tempo que o Dani ainda. Eu levava 2 horas a 2 horas e meia de trajeto, tanto para ir quanto para voltar. Então, eu perdi ali cerca de 4 horas e meia por dia, né, de deslocamento nesse contexto. E isso interferia bastante na minha rotina, como ele compartilhou. Realmente o cansaço muito grande, aquela condição de sempre estar na correria ali, porque não podia perder um minuto, senão a gente não tinha acesso ao fretado. E esse contexto ali acabou fazendo uma transição bem significativa. E desde 2020, então, atuo 100% home office, né? Considerando aqui esse contexto que a gente está
compartilhando. Respondendo a tua pergunta, Renata, eu entendo que o home ele é realmente um benefício muito significativo, né? Hoje eu atuo como líder de uma equipe, então eu faço entrevistas e muitas vezes isso é um fator assim muito importante para que as pessoas considerem ou não, né, a proposta de trabalho. Por quê? Assim como o Gabi comentou, assim como algumas pessoas, né, trouxeram ali relatos para vocês e vocês compartilharam, muitas vezes a nossa rotina já foi toda ajustada para esse cenário. A gente já tem uma condição em que tem alguns compromissos, algumas questões que são muito significativas e a qualidade de vida que isso oferece, né, em muitos momentos, é algo que acaba sendo muito significativo. Para a realidade da gente que está aqui em São Paulo, então, o trânsito, tem um dia da semana, inclusive, que a gente não tem acesso a carro, né, por conta do rodízio, e aí não consegue aproveitar essa condição, né, para estar na empresa. Então, todos esses fatores têm muita representatividade aqui para consideração, né, a respeito desse cenário ali de entrada, né, de participação no quadro de colaboradores. E falando assim também pela minha perspectiva como profissional, como eu identifico isso, sem contar o cansaço, sem contar essa condição, as interrupções são muito menores, né? Existe, é claro, um nível menor de interação e tudo mais, mas à medida que a gente vai se acostumando com essa proposta, à medida que isso vai se tornando natural para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, faz muita diferença também na produtividade, né? Nós que trabalhamos com cabeça, né, vendemos conhecimento, isso acaba sendo um fator muito, muito importante, porque a gente termina uma reunião e já consegue iniciar outra logo na sequência, sem ter muitas intervenções, sem muitas questões que acabam influenciando para a gente. Eu sou muito defensor do home office, né? Particularmente é muito bom para mim, é uma questão que acaba sendo muito importante, né, no meu dia a dia de uma forma geral. Claro, a interação ela é muito significativa, a gente precisa valorizar isso, a gente precisa disso, inclusive mentalmente é muito importante a gente manter ali um contato com a galera, aquela proximidade, as confraternizações, como o Gabi também comentou, e em compensação para o dia a dia acaba sendo muito representativo o ganho que cada profissional tem. Essa questão da interação, Jeff, que tu traz, é o que eu mais escuto, assim, que seriam os contras do home office, né? Que as pessoas sentem falta de conversar com outra pessoa, trocar uma ideia ali na hora, tô fazendo um trabalho, quero conversar com alguém agora, não tem, né? Então, acho que esse seria basicamente o contra do home office. Exato. O principal fator, digo que aquela coisa do abraço, né, da comunicação ali mais próxima e tal, acaba sendo uma questão que, por vezes, faz falta, com certeza, e isso pode ser suprido com algumas iniciativas da própria organização em separar momentos específicos para isso, né? Eu tenho uma galera aglutinada numa determinada região, eu vou buscar uma estratégia que seja ali uma confraternização para esse público, para esse pessoal. Eventualmente, né, vai ter que ali proporcionar talvez um evento que possa unir todo mundo, para que justamente as pessoas mais distantes tenham essa possibilidade. Então, essas iniciativas, elas acabam sendo interessantes ali, porque pelo menos uma vez na vida a gente consiga apertar a mão, né? Eu apertar a mão do Gabi ali, olhar no olho e ter aquele contato um pouquinho mais próximo. Tudo bem. Quando tu vier pra Caxias, a gente conversa. A gente dá um abraço. Bom, maravilha. Obrigada, Jefferson, pela tua contribuição. Foi bem importante. Acho que deixou bem explicado aí essa questão do home office e por que ele é tão importante, por que ele é, sim, um benefício, né, para as pessoas. Ótimo. Obrigado, gente. Show de bola. Obrigado, Jefferson. Obrigada. Até mais. Pois é, o home office é, sim, né, um benefício e o ideal seria que as pessoas pudessem, então, escolher, né, como, por exemplo, eu gosto mais de trabalhar com pessoas, né, presencialmente, então pode ser uma escolha também para o colaborador. E daí aí a gente entra numa outra questão que seriam os benefícios flexíveis, que são aqueles benefícios que a pessoa, né, que o colaborador pode escolher o que é mais vantajoso para ele. É isso, né?
Exatamente. Quando a gente fala sobre benefícios flexíveis, a gente entra num cenário um pouco mais delicado, porque aí já tem algumas questões mais de complicações em relação a tu tentar adequar os melhores benefícios. O que tu vai oferecer de benefício, qual é o sistema de benefícios flexíveis que tu vai adotar. Aqui a Elaine pode me ajudar um pouquinho mais por pontos ou enfim nessa questão, que daí tu precisa fazer uma análise mais aprofundada do que tu vai oferecer, né? Quais são os benefícios flexíveis, quando tu vai poder trocar. Então tem alguns cuidados, mas sim é uma opção bem plausível e bem interessante das empresas adotarem. Benefícios flexíveis, mesmo eles sendo flexíveis, como a palavra diz, tem uns que são compulsórios, que têm as questões legais para tu atenderes, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos imaginar transporte, né? Que esteja estabelecido como compulsório. Então, eles têm que estar, esses não são negociáveis, esses estarão dentro do pacote. E como o Gabi falou, tem que ter uma política por trás, a tua estrutura funcional ela tem que estar muito bem desenhada, porque senão tu pode gerar descontentamentos, né? Por que aquele grupo tem mais benefício do que nós? Porque tu tem que usar um método, né, para definir pontos, que isso está atrelado a um valor. Vamos imaginar assim, eu tenho 200 pontos, eu tenho direito a R$200, vamos chutar assim. Então, tem que ter uma política muito bem estruturada. E outra coisa, tu não consegue fazer isso sem sistema. Se tu pensa em benefícios flexíveis, esquece de querer usar planilha de Excel. Não vai funcionar. Tem que digitalizar o setor. Não adianta, isso aí não vai funcionar. Tem que usar sistema. Então, e que às vezes ele é um dificultador para empresas de menor porte, né? Ou que às vezes a empresa que faz a contabilidade que faz folha de pagamento. Então, aí tem uns detalhezinhos que tem que ser olhados. É bem sensível, né? Porque daí tu lida com duas áreas diferentes. Tu lida com a expectativa do colaborador sobre os benefícios que são oferecidos e de que forma que a empresa vai trabalhar com eles, se é o que ele estava imaginando, não é, de que forma que ela está lidando com isso. E a questão financeira da própria empresa também, né? Do que é viável e o que não é também. Os benefícios flexíveis, ele tem uma coisa que para mim é excelente, assim. É a questão, deixar claro o que tu tem, o que está a composição dos meus benefícios, tá? Por exemplo, assim, na empresa hoje, eu tenho um plano de saúde, tá? Mas quanto representa o plano de saúde na minha remuneração? As pessoas não sabem fazer esse cálculo. Daí, às vezes, ela sai da empresa, só que na outra empresa não tem plano de saúde. Daí ela começa a se dar conta, mas lá eu ganhava o plano está 600, que nem o Gabi falou. Então, quando tu tem benefícios flexíveis, isso fica claro, quanto que está o valor. Então, a pessoa consegue mensurar facilmente. Eu acho que a clareza do programa, para mim, é um diferencial importante. Salário, remuneração total. Fica exatamente visível aquilo que nós comentamos lá no início do nosso bate-papo. Exatamente. Uhum. Que os benefícios ficam meio escondidos, né? Na composição. E assim não. Ali tu vai olhar, eu tenho 600 pontos, tenho a minha remuneração que é 1.500, então dá 2.000 e pouco. Então eu já sei a minha composição de remuneração. Acaba sendo um desafio aí para os RHs, né? Sim, sem dúvida. E tem alguma forma de pensar mais estrategicamente nesses benefícios? Flexíveis, tu diz, ou qualquer um? Qualquer um. Olha, para mim o importante é eu conhecer meu público. Uhum, exatamente. É assim, participar de pesquisa, saber como é que eu estou em relação ao mercado, o que as pessoas estão ansiando, por que eu estou perdendo profissionais, ou por que eu não estou conseguindo atrair, né? E perguntar para as pessoas, fazer pesquisa, gente. Não dá da gente inferir. Para ter um RH estratégico mesmo, tu tem que trabalhar com dados e fatos. Percepções não ajuda ninguém. Então, eu acho que para tu realmente torná-los mais estratégicos é isso. Ouvir as pessoas, entender, perguntar para o dono da empresa, né? Quanto que eu posso investir nas pessoas?
né? Primeiro começa por aí, quanto de orçamento eu vou ter? A pergunta começa lá no início, lá em cima, né? Então, às vezes eu vejo o RH trabalhando muito na defensiva no sentido seguinte, as pessoas querem, tá, mas quais pessoas? O que elas querem? Tem dados e fatos? Não, é uma percepção só. Não vai conseguir aprovar nada. Então, a gente tem que começar a ser mais... e ouvir e buscar informação internamente. Porque acaba sendo uma vantagem, né, para todo mundo, né? Não só para o colaborador, sim, mas para a empresa também. Os direitos, ok, né? É uma obrigação, é lei, beleza. Mas os benefícios acaba sendo um diferencial para a empresa também, né? Se a empresa tem uma comunicação clara, como tu disseste antes, né? Se a empresa ela explica o contexto e coloca claramente quais são os benefícios que ela oferece, o porquê que ela está oferecendo esses benefícios, aí tu não prejudica aquela expectativa do colaborador, porque ele sabe aonde que ele está trabalhando, o porquê que é dessa forma, e se for o caso de querer alguma coisa, ele não vai se sentir tão oprimido no sentido de chegar no RH e dizer, olha, será que tem viabilidade para, né, de repente, colocar o benefício X, Y? Eu vejo que mais colegas, de repente, estão precisando também desse benefício, porque daí tu começa a estabelecer uma comunicação mais transparente, mais clara, mais próxima também com o próprio RH, né? Nesse bate-papo, assim, a gente se dá conta, né, como a comunicação é importante, né? E como a gente é falho nisso. De novo, né, é conversar, é ouvir as pessoas, permitir ter portas abertas, né, de tratar desses assuntos. Qualquer projeto de RH não dá de inferir o que as pessoas querem, o que elas estão buscando, né? Então... ouvir, né? A gente precisa ouvir as pessoas, entender o nosso público externo. Como a gente fala sobre benefícios, cada empresa vai ter um rol de benefícios oferecido. Uns mais, outros menos, uns mais extravagantes, outros menos, mas é muito entendendo essa necessidade. E claro que alguns benefícios, entendendo o público, vai chamar a atenção, ou seja, vai despertar o interesse daquele público. Se você é uma empresa que tem um público jovem, enfim, que está no hype, né, do momento, se você tiver um determinado rol de benefícios que faça essa conexão, você vai atrair um público nessa conexão. Você vai pegar grandes marcas que você começa a ver e falar sobre determinadas coisas, daí tu vai ver o rol de benefícios deles. Eles têm day off, eles têm férias, auxílio de férias, eles têm auxílio home office, tem um monte de coisas. Legal. Aí tu vai numa empresa um pouco mais tradicional, eles têm o básico e eles oferecem lá um vale a refeição, vale alimentação, mais um auxílio combustível e tal, e era isso. Então, assim, é muito a característica de cada empresa. Então, isso é algo que, como a Elaine comentou, é importante a gente organizar e ter tudo direcionado. E me surgiu uma questão também agora que tu estava falando, Gabriel, que é... trazendo essa questão também dos direitos, né, dos deveres, dos benefícios compulsórios, que a gente não falou ainda, que é justamente a acessibilidade, né, são as vagas para PCDs, por exemplo, em que a empresa tem que seguir também, e um benefício compulsório que agrega também para a equipe na medida em que proporciona à empresa ter uma equipe diversa, né, em todos os sentidos, nos sentidos de pensamento, no sentido de capacidades ali que se tem próprias e que a pessoa pode botar a serviço da empresa e não limitar, né, a empresa a um determinado público, né? Hoje se fala muito, né, das equipes multigeracionais, das equipes diversas, os benefícios que elas trazem, né, para o dia a dia do trabalho, para a produtividade no trabalho. E essa questão do dever de, por exemplo, vagas para PCDs, como eu disse, ela é super importante também, né? Com certeza. Eu acho que esse ponto, trazendo para dentro de uma equipe, quando a gente fala sobre benefícios, e eu comentei antes a questão de ter um público de benefícios nichado, dependendo o teu público, eu acho que é um pouco disso também. Mas ao mesmo tempo que tu olha para isso, e aqui tu salientou muito bem essa questão, nós precisamos olhar também para diversidade,
criatividade para trazer essa conexão e complementar as necessidades dentro de uma empresa. E aí, nesse cenário que a gente trouxe agora, os benefícios flexíveis caem como uma luva. Por quê? Porque você consegue ter um rol muito grande, onde este público acha importante esse pacote de benefícios. Ele definiu. Porém, esse público que é mais jovem, ele acha que esse pacote de benefício é importante. Aquele outro grupo, esse pacote. Então, ou seja, a gente está falando de 3, 4, 5, 10 grupos diferentes, onde os benefícios eles vão ser similares, mas eles vão ser todos pacotes diferenciados. Se ajusta à tua necessidade. O benefícios flexíveis, ele tem uma questão operacional mais complexa, talvez, mas para as pessoas, porque tu faz o teu pacote do jeito que tu quer, para as tuas necessidades. Respeito à individualidade das pessoas. Isso, exatamente. Exatamente. Aí é um ganho fenomenal. Muito bem, pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final desse nosso bate-papo. Queria agradecer, Elaine e Gabi, pela participação de vocês. Vocês têm alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar para quem está nos acompanhando, para os RHs, para os gestores, para os colaboradores? Bom, eu vou aproveitar o espaço, convidar o pessoal para conhecer a RH Serrana. É uma comunidade de recursos humanos, a gente tem vários eventos falando de vários assuntos importantes para nós, profissionais da área. Então, venha para a associação, entre lá no site, conheça um pouco, porque tem muita coisa bacana. Bom, eu também só tenho a agradecer aí o convite, né? Ainda mais com a presença da Elaine aqui, colega já de longa data, que é muito bom rever e a gente está trocando ideias, né? Já acompanho o trabalho. Dizer para o pessoal acessar o conteúdo da Metadados, que é um material muito rico, né? Onde nós temos muita coisa do que a gente falou aqui, mais detalhado ainda, e o bacana é que esses materiais eles são sempre complementares. Então você vai buscar um material ali sobre um determinado assunto, você vai achar uma referência sobre um outro que vai te levar a outro, então ali você tem uma base de conhecimento gigante e que pode agregar muito aí para o conhecimento de vocês. Isso aí. Com certeza. E eu acho que a grande mensagem que fica, né, Renata, Elaine e Gabriel, desse nosso bate-papo aqui de hoje é justamente dessa atenção que o profissional de recursos humanos tem que ter sobre essa distinção, esse detalhamento, né, do que é benefício compulsório, do que é o benefício espontâneo, porque tu vai acarretar ali no reflexo de duas formas, né? No benefício, se tu não atende o benefício compulsório, tu vai ter penalidades legais, tu vai ter multas a pagar. Se tu não atende o benefício espontâneo, tu vai perder a oportunidade de trazer talentos para dentro da empresa, de reter talentos na empresa. Então, são duas vertentes distintas dos benefícios, mas que são igualmente importantes para a representatividade da empresa no mercado de trabalho também. Isso aí, cuidem das suas pessoas, né? Perfeito. Sim, perfeito. Muito bem colocado. Obrigada, pessoal. A você que nos acompanhou, muito obrigada também. Deixe o seu comentário, a sua sugestão de pauta e inscreva-se aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos episódios. Até mais!